Olá, seja bem-vindo ao especial Tá Explicado deste fim de semana. Imagino que você já tenha ouvido falar do ato institucional número 5, o mais repressivo da ditadura militar e, por isso, o mais lembrado. Eu vou te explicar o que foi o AI-5 e se hoje ele representa uma ameaça à democracia. Sabia que um dos maiores problemas de saúde pública no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a obesidade? E a cirurgia bariátrica é considerada uma aliada importante no tratamento. Eu vou te explicar sobre o procedimento que pode ser feito pelo SUS. E tem mais. Estados Unidos, China e Emirados Árabes chegaram em Marte em fevereiro deste ano. Poucos dias depois, o Brasil também deu um passo importante no programa espacial. Lançou o Amazônia 1, o primeiro satélite 100% nacional. Então, para fechar, o especial Tá Explicado de hoje, eu te conto mais sobre essas missões. Vamos lá? Tá explicado. A ditadura militar, que vigorou de 1964 a 1985 no Brasil, foi resultado de um levante militar que, com o apoio de políticos e de alguns setores da sociedade, destituiu o presidente da época, João Goulart. O episódio ficou conhecido como Golpe de 64 e deu início ao regime autoritário, nacionalista e de oposição ao comunismo. Nos primeiros 5 anos, foram editados 17 atos institucionais para legitimar as ações dos militares e ampliar seus poderes no executivo. O AI-5, implementado em dezembro de 68 pelo general Costa e Silva, é considerado o mais repressivo e autorizava o presidente da República a fechar o Congresso, assembleias e câmaras de vereadores, suspender direitos políticos de qualquer cidadão, cassar mandatos, demitir servidores públicos, confiscar bens por enriquecimento ilícito em função pública. O decreto ainda derrubava a garantia de habeas corpus e determinava que todas as medidas fossem definitivas, ou seja, isentas de apreciação judicial. Como consequência, as prisões e os episódios de violência e de tortura se multiplicaram. O Congresso foi fechado em 3 ocasiões. 181 parlamentares foram cassados e 3 ministros do STF foram obrigados a se aposentar. Por tudo isso, hoje, manifestações favoráveis a uma possível retomada desse cenário encontram resistência. Os atos que apoiavam a intervenção militar no ano passado são investigados na Suprema Corte. O deputado Daniel Silveira foi preso depois de divulgar um vídeo com ataques a ministros e no qual também citou o AI-5. Enquanto para uns o discurso dele foi tido como ameaça às instituições, para outros, não passou de liberdade de expressão. Mas será que seria possível a volta do AI-5? O professor de Direito Constitucional da USP, Elival Ramos, afirma que uma eventual reedição não se sustentaria. Nós estamos no contexto de uma Constituição em vigor já há 30 anos, com governos que sucessivamente vêm sendo submetidos a eleições e a procedimentos constitucionais. Então, a prática de um AI-5 seria algo não consensual que teria reação das instituições que comandam o Estado. Quem pretendesse implantar uma ordem paralela com base num ato de força, tipo ato institucional número 5, estaria sujeito a enquadramento na Lei de Segurança Nacional por crime, estaria sujeito, dependendo do cargo que ocupasse, a impeachment, e a processos de diferentes ordens aí, né? Administrativos, civis, etc. Tá explicado. Obesidade é uma doença crônica de origem metabólica, caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no corpo. A OMS estima que no mundo mais de 2 bilhões de pessoas sejam obesas ou estejam com sobrepeso. No Brasil, 1 em cada 4 adultos estava obeso em 2019. Os casos mais que dobraram no país em 17 anos. A doença tem múltiplas causas, como predisposição genética, alterações hormonais, distúrbios psicológicos, sedentarismo e maus hábitos alimentares. E além de comprometer a qualidade de vida, é fator de risco para outras doenças, como problemas cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensão e a própria Covid-19.
O diagnóstico pode ser realizado através do cálculo do índice de massa corporal, que nada mais é do que o peso dividido pela altura elevada ao quadrado. IMC entre 25 e 30 significa sobrepeso e a partir de 30 já indica obesidade. Em quadros mais leves, primeiro são indicadas a reeducação alimentar e a prática de exercícios. Se não surtir efeito, a cirurgia passa a ser uma opção. Nos casos mais graves, o procedimento pode ter indicação imediata. Para quem tem plano de saúde, a cirurgia custa entre R$20 mil e R$40 mil. Se o paciente não tem condições, pode recorrer ao SUS. Mas para isso é preciso atender a alguns requisitos, como apresentar IMC entre 40 e 50 ou a partir de 35, se houver alguma comorbidade. Quem estiver dentro do perfil deve marcar uma consulta em alguma unidade pública de saúde. Depois é preciso aguardar na fila. O tempo de espera é uma das principais queixas dos pacientes, como explica o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, Fábio Viegas. É uma espera elevada, uma espera longa. Hoje no Rio de Janeiro você tem uma espera de mais de 10 anos, aproximadamente são mais de 5 mil pacientes aguardando na fila. Muitos pacientes morrem aguardando a cirurgia. Isso deve ser combatido com o aumento do número de serviços do SUS no Brasil. Meu aconselhamento nesse momento, como profissional de saúde, como médico, é: tentem fazer algum tipo de atividade física e tenham também uma alimentação mais saudável. Isso é fundamental para a saúde como um todo. Tá explicado. Há 70 anos, durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética protagonizaram uma corrida espacial inédita na disputa pela supremacia mundial. Apesar da intensa polarização, o conflito ideológico e político trouxe avanços na exploração do espaço. Foi quando a missão Apollo 11 da NASA fez o primeiro pouso da história na Lua em 20 de julho de 1969. 51 anos mais tarde, a corrida espacial continua e com novos personagens. Em fevereiro deste ano, 3 missões espaciais não tripuladas de diferentes países chegaram em Marte. A primeira, no dia 9, foi a sonda Hope, dos Emirados Árabes, num feito histórico para o país. O objetivo é estudar a atmosfera do planeta. A missão Tianwen-1 da China chegou no dia seguinte e, além da sonda em órbita, planeja colocar um rover, que é uma espécie de veículo espacial, no solo. Os chineses também querem analisar a geologia e a presença de água. Uma semana depois, a terceira missão, a espaçonave Perseverance, da NASA, fez um pouso direto em Marte. O foco é saber se já existiu vida ali em algum momento. No mesmo mês, o Brasil também deu um passo importante. No dia 28, lançou o Amazônia 1, o primeiro satélite de observação da Terra totalmente projetado, testado e operado pelo país. O equipamento, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em parceria com a Agência Espacial Brasileira, está em órbita na fase de avaliação e calibração da câmera e já registrou as primeiras imagens. E, embora tenha sido criado para monitorar a região amazônica, também vai analisar outros biomas. Além de auxiliar no combate ao desmatamento e na preservação das áreas verdes, a missão Amazônia 1 possibilitará ganhos tecnológicos importantes para o país, como o domínio do ciclo completo de desenvolvimento, lançamento e operação de satélites, o que abre novos horizontes na indústria nacional de sistemas e equipamentos aeroespaciais. Tá explicado? Até a próxima! Tá explicado.